A vida é ciência. Pulsar-se, respirar-se, movimentar-se, liquefazer-se no presente em alegria fictícia. Olá, bem-vinda ao primeiro episódio do Ela Faz Bonito. E hoje, nesse episódio de estreia tão simbólico, eu quero te convidar para visitar comigo a história de uma mulher que para mim é um lugar, uma espécie de fonte, oráculo, templo, um lugar que acolhe, inspira e potencializa. Dentre todos os papéis vividos com maestria por essa nossa primeira convidada, como filósofa, poeta, educadora, ativista cultural e social, mãe do artista crioulo, está o de mulher nordestina retirante, que se mudou para São Paulo levando numa bagagem com seus bens mais preciosos, livros, sementes e sonhos. Hoje eu quero te convidar para visitar o coração poético do bairro Grajaú, em São Paulo, Maria Villani. Vamos juntas? Maria Villani é um ser humano que conheceu as agruras da ignorância e das carências materiais, e das carências afetivas. É um ser humano que viveu no abandono intelectual, no mais completo abandono intelectual, mas que isso nunca, nada disso abalou a essência da Maria Villani. Ela continuou uma pessoa de muita piedade, de muita compaixão por si e pelo outro. E sempre que ela pôde, ela tentou minimizar as dores e secar as lágrimas. Essa é Maria Villani. O meu pai era um homem pobre, trabalhava era um comércio dele, era comerciante, mas era um comércio muito modesto. Ele trabalhava com ferramentas, enxada, machado, foice, martelo. Mas ele era um homem que comprava o jornal, levava para casa, que ele comprava os contos de fadas e que lia para mim e para o meu irmão. Então, eu tive essa felicidade de ter um berço que o comandante, né, vamos dizer assim, o comandante, não no sentido daquele que autoritário, né, que exercia autoritarismo, que mandava, que obrigava, não, mas aquele comandante solidário que dotado de uma sensibilidade incrível, né? Que quando nós não tínhamos assim como desenvolver as nossas potencialidades por falta de material mesmo, ele jogava água na parede e fazia a gente dizer que desenho estava se formando ali, né? Quais os desenhos que as nuvens traziam? O que as estrelas diziam para nós, né? Um ser humano que quando ele faleceu, eu fiquei aos 8 anos de idade, mas eu tinha a bagagem necessária para encarar a vida,
né? Então, começou com ele. E o Nordeste, eu sou do Nordeste, né? Eu sou de Fortaleza, embora eu tenha nascido em 1950, não tem comparações de Fortaleza de lá para hoje, né? E assim, embora eu não participasse dos festejos culturais da minha cidade, eu ouvia o batuque e eu ouvia falar. E tinha sempre alguém que, na comunidade lá, porque hoje o pessoal colocou a favela como comunidade. É uma comunidade, mas um vilarejo também é uma comunidade, né? Um condomínio no bairro, é um condomínio de uma classe social elevada, também é uma comunidade. Então, por isso que eu digo, a favela para mim sempre será favela, né? Uhum. É, então, sempre tinha alguém na minha comunidade que inventava uma festa no final de semana e acolhia a comunidade, os jovens, né? Tinha sempre alguém, tinha sempre alguém que tinha um salão que fazia uma festa junina e que era gratuito. Cada um levava um bolo. Eu nunca participei de nada, mas eu sabia que isso existia. Eu não participei, porque quando meu pai faleceu, eu tinha 8 anos e eu fiquei em casa de pessoas muito insensíveis. Então, eu não participei de nada. Na minha infância, eu fui privada de tudo que tinha na minha cidade. Tudo. Então, isso tudo ficou armazenado em mim. Então, como não, quando crescer, e eu sentia que isso fazia bem para as pessoas, e como eu queria o bem das pessoas, eu dizia para mim mesma que quando eu crescesse, que tivesse autonomia, e tivesse uma casa, eu faria a mesma coisa. E eu não fiz diferente, eu fiz exatamente isso. Eu abri as portas da minha casa primeiro para as crianças, depois para as mães, depois para os artesãos, depois para os artistas, depois dessa efervescência toda que você conheceu lá no Grajaú. Eu me imaginei poeta aos 11 anos, quando me perguntaram. Eu lembro que eu estava na rua da casa onde eu morava, e eu lembro como se fosse hoje. Eu tinha 11 anos, estava num vestido amarelo de poá, de babado, com os pés no chão e os cabelos despenteados. E um Uhum. adulto chegou para mim e falou: Ô menina, tá pensando em quê? Tá pensando sobre o que vai ser quando crescer? Aí eu falei: poeta. Eu não falei, eu Uhum. tô pensando, eu falei: poeta. E sempre sonhei em ser professora, até porque era um sonho do meu pai para mim, né? Então, eu alimentei esse sonho, que meu pai dizia, a minha filha será uma professorinha, que ele sonhava em me ver uma professorinha primária, né, assim, alfabetizar e tudo. Eu não consegui essa proeza, porque eu acredito que o professor das primeiras letras é o professor que deve ser mais valorizado, porque ele pega o trabalho mais difícil, mais humano, mais sensível, né? O mais difícil. Então, eu não consegui isso, né? Mas consegui, né, me tornar professora. Eu sempre carreguei esse sonho de ser professora. Eu sempre carreguei o sonho de ser aquela pessoa que acolhe, né? Eu sempre carreguei o sonho de alimentar o sonho alheio, né? De nunca duvidar
dessas possibilidades, né? De que os sonhos meus e das outras pessoas pudessem ser realizados. E eu gosto, e eu sempre alimentei isso. Eu não tinha mala, só tinha uma mala pequena. Eu tinha poucas roupas também, mas se eu colocasse a mala e as roupas, eu tinha que escolher, era pequena a mala. Desculpa, ou os livros ou a roupa. Então, eu não tive dúvida, eu coloquei os livros na mala e fiz uma trouxa da roupa, né? Você imagina esse pano aqui, né? Você abre ele, coloca as roupas aqui, amarra, faz a trouxa aqui, amarra e põe, tá, e vai embora. Ou põe na cabeça. Eram livros de poesia. Eu lembro de alguns autores que eu não consegui achar nunca mais, só textos esparsos. Eu lembro de Lila Ripple, eu lembro de Geraldo Lemos. E tinham outros autores, alguns clássicos que eu não consigo lembrar agora, né? Mas eu tinha alguns livros de poesias que eram livros inseparáveis. Livros que eu lia, relia, até por falta de outros livros, né? E foram livros que eu ganhei de pessoas da vizinhança. Leva para Maria, ela gosta de ler, leva para ela. Eu escrevo com. Eu uso o meu corpo, né? Sim, Eu uso o meu corpo. Meu corpo é um instrumento pelo qual essa essência que sou eu se manifesta, né? Mas eu uso, para escrever, eu uso algo que tem em mim e algo que eu tenho certeza que tem no outro. Então, quando eu estou escrevendo, eu estou falando para mim também, primeiro para mim. Então, essa intensidade é porque eu estou dizendo para mim, aquilo lá eu estou dizendo para mim. E aí eu quero que isso reverbere nas outras pessoas, mas na realidade eu estou dizendo para mim, né? Talvez isso torne a coisa assim profunda, né? sim. Acredito que a arte é um caminho, existem uma infinidade de caminhos para a cura, mas a arte, ela, ela provém do ser, né? Sim. Do mais profundo eu. A arte vem de lá, e a cura também. Uhum. Então, a arte é um caminho fantástico, porque a arte ela emana do ser, né? Ela é subjetiva, mas ela atravessa uma objetividade que atravessa a subjetividade do outro. E daí sou eu que digo para mim, e esse dizer para mim reverbera no outro. Então, a arte é um caminho. Schopenhauer, ele diz para nós que existe, existe ele fala de um outro caminho que é por meio das crenças religiosas, né? Existe esse caminho. E existe o caminho da arte, e que a música é a arte mais pura
E aí, se a gente continuar estudando sobre isso, a gente vai perceber que a música ela traz frequências que conversam com a nossa subjetividade, porque quando toca algo você já está, não é? Muito independente das letras, muitas vezes você chora ao ouvir a música, você mesma achando que você está ligada à letra, quando na realidade o que está te fazendo chorar é a frequência. A arte, ela existe porque nós existimos. E ela existe, tem um outro filósofo, e tem muita gente que fala, eu não quero ficar aqui citando, mas assim, a arte existe porque a realidade é muito dura. Então, a arte nos ajuda a atravessar essa realidade. A arte nos ajuda a nos comportarmos como o sol. O sol, ele desce ao pântano e ele sai de lá sol íntegro. Né? O pântano não coloriu o sol com as suas dores, com as suas angústias, não. O pântano continuou pântano, mas o sol iluminou o pântano e para isso ele teve que descer até lá. E ele sai de lá sol, na sua grandeza. Então a arte faz isso com o ser humano. O ser humano que tem acesso à arte, ele é esse sol. Agora, nós precisamos não confundir a arte como objeto de barganha, de ganho. A arte está acima de tudo. Embora, em virtude de vivermos num mundo onde a moeda, você precisa da moeda para tudo. Então, você pode se valer da arte para se manter do ponto de vista material, mas que você não pode esquecer que você, essencialmente artista, você não faz arte por conta da moeda, mas que a moeda é uma consequência e é necessária. Só quando meu marido e eu compramos uma casa no Grajaú, que é casa nossa, a gente conseguiu ceder essa casa, tornar essa casa comunitária. É loucura, num bairro que muito populoso, muito pobre, muito violento. E você escancara as suas portas para que aconteça poesia, música, teatro. Parece loucura, mas eu acho que a sociedade precisa dos loucos, porque os sãos estão construindo enormes condomínios, cada vez mais comprido para cima, com cercas elétricas. Os sãos estão fazendo isso e ignorando a miséria lá fora, a dor lá fora. Então, só os doentes e os loucos são capazes de fazer isso. E faz isso porque acredita, em primeiro lugar, no ser humano e o meio pelo qual chega-se ao ser humano. No meu caso, eu usei a arte, né? Para trazer para pertinho, para poder depois a gente refletir, filosofar e, de repente, criar condições para que todas as pessoas, independente
de escolaridade, nível acadêmico, seja lá o que for, né? Principalmente o Brasil, que tem síndrome de canudo, né? Se você não tiver canudo, a primeira coisa que você tem que mostrar é o canudo, depois é que vão querer te conhecer para saber se. Até pouco tempo atrás, até o período meu de professora, ficava muito irritada, porque quando a gente se reunia para conversar, para se confraternizar, a primeira pergunta é: qual é a tua formação? Não, isso me deixava muito intrigada, porque se quer se aproximar de mim, tem que saber da minha formação, né? Então, a minha casa era esse lugar de informação, de informação informal e de muita arte, de muita poesia, de muita cantoria, né? De muito pandeiro, de muita sanfona, de muito violão, enfim, tambor, assim ia. E assim foi. A gente tem que usar os nãos para a gente se fortificar e dizer para os nãos, quão grande nós somos, quão poderosos nós seres humanos, sabe por quê? Porque nós não somos só isso, essa carcaça aqui que vai apodrecer debaixo da terra ou no crematório. Não é só isso. Tem algo que a gente não consegue compreender, que é onde mora o lugar, que é o lugar dessa constituição de nós mesmos, né? Dessas novas versões. E isso aqui é um reservatório onde se guarda essas versões, né? E a gente precisa entender que, que isso que tem fora desse arcabouço aqui é tão grande que não cabe aqui. É tão grande que uma hora se expande, não dá para ficar mais aqui, você manda isso aqui para o cemitério ou para o crematório. Entendeste? Então, essa crença, minha filha, me fez criar barreiras contra os nãos. Mas eu recebi mais nãos do que sims. Muito mais nãos, muito mais nãos. Mas também recebi muito sims, muita gente me apoiando, muita gente me agradecendo, muita gente dizendo: olha, você transformou minha vida, né? Eu consegui publicar um livro, eu consegui gravar uma música, sabe? Ah, hoje eu vivo de teatro, eu comecei com a senhora. Você está entendendo? Hoje eu faço. Quantas pessoas que passaram por mim que hoje estão no mundo, são internacionais. Mas não foi eu que fiz isso com essas pessoas. Eu não fiz isso. Não foi eu que fiz. Foram elas mesmas, elas tinham dentro delas. Eu atuei como mestre, como amigo e como amor. Até hoje eu escuto notícias. A pessoa liga para mim, mas, dona Vilane, alguém me disse que a senhora, quando era nova, e aí eu Meu, disse: amiga, é mesmo? Tu acreditou? Aí ela fica assim: se tu acreditou, é verdade. Se tu não acreditou, não é. Então, bora tocar para frente. Olha, tem tal atividade. Tem tal atividade, um amigo doente, um cara que ficou cego, um cachorro para resgatar. Vamos falar sobre isso? Eu nunca me curvei a isso, minha filha. Eu não me importava. Meu marido era meu companheiro, me acompanhava para tudo que era lugar que você possa imaginar. Ele não dizia uma palavra, mas estava junto, né? Mas eu ouvi coisas de mulheres. hum, Quando eu montei um grupo de teatro e que fui levar o grupo de teatro para o centro, em Santo Amaro, né? Porque Grajaú não tinha nenhum instrumento, nenhum equipamento público de cultura.
E aí as crianças que estavam ensaiando o teatro comigo, eu escrevia peças para as crianças, né? E deixavam ir na minha casa, mas não deixavam eu levar as crianças. Não deixavam eu levar as crianças, principalmente as meninas, pré-adolescentes, adolescentes. Por que não? Porque eu não era de confiança. Eu ouvi isso. E não está muito longe, não. Em 2013, uma exposição de artes plásticas, convidei alguns artistas da região para fazer uma exposição. Ah, eu cheguei e perguntei para um desses artistas, cadê fulana de tal, que tinha ficado de ir, e eu ouvi, ela tem o que fazer em casa. Não é que nem a senhora. A senhora já lavou a louça hoje? Já botou o lixo para fora? 2013. Então, para trás, eu não vou te contar mais nada. Mas assim, eu não culpo esses homens, eu não culpo essas mulheres. É algo que está enraizado nelas, no imaginário dessas pessoas. Porque a gente não nasce sabendo de nada, minha filha. Tudo a gente aprende. Hum. E o que ensinaram a essas pessoas? O que nos ensinaram? Eu costumo dizer que nós devemos nos preocupar com o que nós somos e com o que nós seremos. O que nós somos hoje, o que nós seremos amanhã. Amanhã. Hoje é 16, 17. Amanhã eu não serei a mesma que eu sou hoje, porque a minha conversa contigo me transformou. Amanhã eu serei uma nova versão de mim. E como é essa versão? Aí nós vamos nos remeter à música de novo. Um músico, um compositor, compôs uma melodia há 30 anos atrás, ou 20, ou 10, ou anteontem. Só que hoje é a mais nova versão dele. Aí ele olha para aquela letra, aquela melodia, ele diz: caramba, eu fiz isso. Eu vou fazer uma nova versão disso aqui. E ele mexe. A essência fica, mas ele transforma. É uma nova versão. Então, e essas versões sucessivas de mim, depende só de mim? Não. Depende dos meus mestres, dos meus amigos e dos meus amores. Porque são eles que contribuem com a minha constituição e com a minha nova versão e com as minhas novas versões. Daí que eu falei para ti, há algum tempo atrás, da colcha de retalhos. É isso que nós somos, uma colcha onde cada vida que passou por nós é um retalho, que são costurados a nós, né? Então, essas pessoas, elas tiveram mestres, amigos e amores que deram o que elas tinham para dar. Porque, minha filha, eu sou responsável pelas minhas escolhas. São as minhas escolhas que definem a minha vida. São as minhas escolhas. Mas, em que fonte eu bebi? Que oportunidade que eu tive para desenvolver as minhas potencialidades,
para que eu aprendesse a discernir? Que gama de possibilidades foram mostradas para mim para que eu aprendesse? Então, o que fizeram com essas pessoas? Simplesmente oprimiram. Disseram que era certo, elas não podiam pensar por si, e resultou nessa sociedade que está muito bonita, porque de onde eu vim estava muito pior. Porque eu vim da palmatória, que era tortura, do castigo, do caroço de milho, da cadeira na cabeça, e não dá para contar tudo. Precisa dizer para essas pessoas que elas não são um rosto enrugado, que elas não são uma cabeça com cabelo escasso, com a pele crestrada ou manchada pelas intempéries da vida. Dizer para essas mulheres que elas não são as varizes que elas carregam nas pernas, que elas não são as estrias que elas carregam no corpo. Isso não define, isso não as define, né? Precisa dizer para elas que o que elas são suplanta tudo isso. É muito mais poderoso. Até porque a gente não tem poderes no corpo, né? O corpo, os poderes deles são limitados, né? Principalmente quando a idade vai chegando, eu tiro hoje, eu tenho 75 anos, hoje eu fui ao mercado com meu neto, e eu falei para ele, eu falei, meu filho, a avó já está com dor nos quadris. Aí ele falou, por que que a senhora não deixa a gente fazer as compras só? Porque eu quero dizer para o meu corpo, a esse não que ele diz para mim, que eu tenho dentro de mim uma força maior. Você está entendendo? Sim. Até nisso, a gente tem, até para nós, a gente tem que não aceitar os nãos que nós, enquanto corpo material, né, corpo biológico, dizemos para nós: olha, eu não aguento mais. Né? Então, assim, a gente tem que dizer para o corpo o seguinte: não, eu aguento, e você vai ter que me acompanhar, sabe? Então, o que que tem que fazer? É atividade física? O que que tem que fazer? É tomar suplemento? O que que tem que fazer? Sabe? Buscar ajuda. E a primeira resistência nossa são com nós mesmos, com as nossas limitações físicas, com as nossas limitações mentais, com os nossos preconceitos, e principalmente em relação a nós, eu não posso, estou velha, não dá mais tempo, o que deu para fazer eu já fiz. Então, é, 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 é um ato de resistência dizer para nós, não, não é nada disso. Porque somos nós que temos que dizer isso para nós. Eu sou capaz. Porque nós somos. Nós somos capazes. Né? Não precisa ninguém dizer para nós. A gente que tem que dizer. E colocar disciplina na vida. Coloca disciplina na tua vida. Eu faço isso de tal hora eu faço isso, tal hora é hora do cuidado comigo. Tá entendendo? Mas não disseram isso pra gente, minha filha. Disseram que a gente tinha que trabalhar, trabalhar, produzir, produzir, para pagar a conta, trabalhar e pagar a conta, trabalhar, mais nada. Eu acredito que a mulher, ela foi ensinada, as mulheres foram ensinadas a competir entre elas. E o objetivo era agradar os homens.
Então, aí nasce o machismo estrutural na mulher, porque a mulher, ela vai estar sempre falando da outra e sempre falando bem de si, que ela seria incapaz de fazer aquilo, exatamente para conquistar o homem, né? O homem é o foco. O foco, tô falando de uma época que eu vivi, né? As coisas mudaram muito, ainda precisa mudar mais ainda. Então, as mulheres, elas nunca tiveram foco nela. O vestido da moda, os vestidos, né? Sempre eram comprados não por elas e nem pelo homem, mas pela outra mulher. Eu vou estar sempre melhor do que a outra. E hoje isso não cabe mais. Ou é o caminho junto, de mãos dadas, ou nós seremos todas fracassadas. Né? Essa coisa de ninguém solta a mão de ninguém tem que sair do papel, tem que sair da retórica, sabe, da narrativa, tem que ir para as cabeças mesmo, acontecer essa coisa de segurar na mão. Mas isso se deve muito à questão econômica. A mulher, o homem era cabide de emprego. Ruim com ele, pior sem ele. Sim. No próprio instante que a mulher começou a ter autonomia, ela não ficou mais sob a opressão. Quer dizer, é claro que ainda existe muito, é tanto que o número de feminicídio é berrante. É uma coisa horrorosa, porque a mulher, ela é mercadoria. Olha, nos anos 2000, eu escutei uma conversa, eu estava no mercado, estava na fila com minha cestinha de compras para passar. Tinha um senhor na minha frente, e chegou uma senhora conversando com ele, e aí estava falando da separação, né? Da separação dele. Eu não escutei a conversa toda, mas eu escutei da mulher dizendo para ele que ele tinha que se conformar, que a mulher não era propriedade dele. Ele virou para ela e falou: e aquele papel que eu assinei no cartório? Então, aquele papel era como se ele tivesse comprado uma mercadoria, assinou a mercadoria dele e ele faz o que bem quiser com ela, entendeste? Minha filha, Paulo Freire diz o seguinte: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar opressor. Então, a gente vive sob opressão. E quando você é oprimido, você tem medo. A mulher tem muito medo de perder o macho, da mulher da minha época, por uma questão econômica. Quem é que vai me sustentar? Porque a mulher separada, a família não queria. Porque na minha época não tinha divórcio, era desquite. Mulher desquitada, pelo amor de Deus. Então a família não queria. Outro homem não queria. Queria sim, mas não assumir compromisso. No meu livro Memórias de Maria e um pouquinho de mim, eu trabalho essa questão dessa situação da mulher, né? E tem uma personagem que se chama Irismar, que ela faz exatamente o avesso, né? Ela é mulher, né? E ela tem um caso com um homem casado, que era muito comum, né? Então, o homem mantinha duas casas, mantinha a esposa, que era a matriz, né? Inclusive, tinha muitas músicas que falava da matriz e das filiais, né? E essa personagem, ela era cartomante também. Então, ela dizia assim, ó, quem põe as cartas sou eu. Então, eu não estava nem aí
Você está entendendo? Mas a grande maioria das mulheres ficava com medo de perder o seu sustento. A cartomante tinha o sustento dela, você percebe? E elas têm medo de perder a honra, porque ficar, na minha época, e isso ainda reverbera hoje, eu vou ficar desonrada. Era uma época em que virgindade era tabu, era honra. Olha que absurdo, né? Então, Patrícia, são muitas coisas que permeiam, que constituem essa mulher que somos nós, sabe? Nessa hereditariedade. A gente herda tudo, nós somos herdeiros, nós somos herdeiras dessas mulheres. Minha filha, é ruim com ele, pior sem ele. Ah, porque o meu marido passou a noite na casa da amante. Falava para a mãe. A mãe dizia: não saia do seu lugar da cama. Essa história de mandar o marido para o sofá tá errado. Não vá, não faça isso, porque você vai perder os seus direitos. E isso está dentro de nós até hoje, minha filha. Eu não posso perder o meu marido por uma questão econômica, eu não posso perder meu marido por uma questão de honra, e eu não posso perder o meu marido porque eu sou mãe, e eu tenho que ser uma mãe zelosa. Se eu concordar com a separação, meus filhos vão sofrer. Quem é que vai responder por esse sofrimento? A mãe, nunca o pai. A primeira coisa que a gente tem que fazer com a mulher que está em sofrimento em virtude de uma relação desigual é acolher. Ah, mas ela errou. Tá, errou. Do teu ponto de vista, do dela, e aí? E por que que o erro dela te afeta de um jeito que você não acolhe essa mulher da família? Então, a questão não é só a mulher, é toda uma sociedade que está intoxicada de preconceito, sabe? Que está Sim, mergulhada nas trevas. É isso. sim, Ela faz faxina, ela cata latinha na rua, ela faz o que dá para fazer, o que aparece, e ela não abandona. Claro que existem mães que abandonam, não tenho dúvida, não tenho dúvida. Mas o número de homens que abandona o lar, a família, os filhos, é muito maior do que o número de mulheres. Nós temos muito mães solo do que pais solos. Quando a sim, gente encontra um pai solo, as mulheres se compadecem. As mulheres ficam muito mexidas e ajudam as mulheres próximas, principalmente da família, acolhe, não porque a esposa foi embora. Então, sabe, com a mulher não acontece isso. Então ela fica sozinha lutando, né? Eu acredito na força da mulher, acredito que a grande maioria sofre dessa autoestima baixa, porque não é fácil você apostar num homem, é, renunciar a determinados sonhos por aquele homem, que a mulher faz isso, e depois ser abandonada por qualquer coisa que for. De repente não houve nada na relação, mas de repente ele achou uma mais bonita na rua, que não está errado, ele só precisa ser honesto para dizer: olha, achei uma mais bonita, vou ficar com uma mais bonita, mas estamos juntos aqui nas responsabilidades econômicas. E na minha relação com meus filhos, eu vou ficar junto. Olha que coisa linda. Mas a grande maioria não faz isso. Quando tem uma relação lá fora, começa a humilhar aqui dentro. sim. Né? Minha mãe falava para a gente. Ela dizia: quando o marido começa, para as filhas mulheres, quando o marido começar a humilhar vocês, pode ter certeza, tem um amante. E aí é que é coisa, não saia do seu lugar para não perder seu direito. Não dê.
Não desse direito para amante. Uma mulher passou pela minha vida, uma mulher negra, empregada doméstica, chamada Isabel, a dona Isabel, analfabeta, mas foi a mulher mais sábia que eu conheci na minha vida, na minha infância. Foi a dona Isabel. Dona Isabel está lá na minha infância. Eu tive uma outra mulher que uma é pouco, né? Que eu respeitei muito, que eu amei muito, chamava Margarida, mais conhecida por Mazinha, que era uma filósofa na qual eu me inspirei muito, está na minha adolescência e na minha idade já madura. Essa mulher se chama Adélia Prates, nós a perdemos recentemente. Foi a Hum. primeira presidente da Associação de Mulheres do Grajaú, a mulher que liderou a segunda onda do feminismo no Grajaú. São essas três mulheres, Dona Isabel, a Mazinha e Adélia Prates. Essas mulheres, elas foram, assim, muito importantes na minha vida, muito importantes, né? Minha filha também, a Cleane, contribuiu muito com a desenvoltura do meu pensamento, né? Os meus filhos, de uma forma geral, mas ela era mais próxima. Então, são muitas mulheres, Patrícia. São São muitas, são